Vamos falar sobre obesidade? É isso mesmo. É um assunto que incomoda um pouquinho, eu sei, mas é muito importante a gente falar sobre, porque a obesidade, assim como a diabetes, é uma doença que pode acabar ocasionando doenças ainda mais graves. Então, a gente precisa falar sobre isso. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, muito prazer. Eu sou Marjorie Frojoni e você está no Hemodiálogos. Quem vem com a gente hoje é a endocrinologista, a doutora Suzana. Seja muito bem-vinda novamente à nossa casa. Eu vou pedir de novo para você se apresentar. Para quem não viu, não nos ouviu antes, temos outro episódio com a doutora Suzana. Então, se apresente novamente, por favor, doutora. É um prazer voltar aqui, Marjorie. Meu nome é Suzana, eu sou endocrinologista, sou formada pela Universidade Federal de Pernambuco há 25 anos e fiz as minhas residências de clínica de endocrinologia no Hospital das Clínicas da USP, onde fiquei mais um tempinho, fiz doutorado e depois eu parti para a vida de assistência e hoje em dia eu trabalho no consultório, trabalho também no SUS, quase sempre trabalhei no SUS e também agora com atividade de preceptoria com alunos de medicina. E é um prazer estar de novo aqui para falar sobre esse tema tão relevante para todo mundo. Obrigada, doutora. Parabéns mais uma vez pela sua trajetória. Então, vamos lá. Qual que é a relação da obesidade com a doença renal crônica? Vamos justificar o tema aqui nesse podcast. A obesidade, ela é fator de risco, esse é o primeiro ponto, né? A obesidade é fator de risco para várias doenças que se relacionam diretamente com doença renal crônica. Então, quem está acima do peso tem mais chance ou tem mais predisposição para ter diabetes, ou tem diabetes, hipertensão. Então, já juntando isso, diabetes e hipertensão é péssimo para o rim. E ela é fator de risco, em primeiro, para o desenvolvimento de doença renal crônica através dessas outras doenças, diabetes, da hipertensão, mas também a obesidade por si só, ela é um fator de risco para a doença renal crônica, independente se o paciente tenha ou não diabetes. O que eu quero falar, paciente que tem obesidade, mesmo sem ter pressão alta, mesmo sem ter diabetes, tem uma chance maior de evoluir para a doença renal crônica. E é muito importante que a gente esteja conversando sobre isso em relação ao rim. Maravilha, doutora. Pelo que eu entendi, existem dois caminhos que a pessoa obesa ela pode acabar na doença renal crônica. Um é através do surgimento de outras doenças, né? Que aí diabetes, hipertensão. E o outro direto da obesidade para a doença renal crônica, é isso? Sim. Então ela é mais grave do que a gente imagina, né? Como obesidade tem um termo que a gente fala, é um fator de risco independente. Porque às vezes se junta todos esses fatores de risco, né? Uma pessoa está acima do peso, mas se ela tem hipertensão, tem diabetes, a gente não sabe o que contribuiu mais para o desenvolvimento da doença renal crônica. Mas, como um fator de risco independente, quer dizer, só a pessoa estar acima do peso já é um fator de risco para evoluir com desfecho ruim para o rim. É muito importante a gente ter noção do risco da obesidade, porque assim, na sua posição enquanto profissional da endocrinologia, você vai poder falar melhor do que eu sobre isso. Mas a sensação que eu tenho hoje é que a obesidade ela é um pouquinho negligenciada pelos próprios pacientes, vamos colocar assim, né? Hoje a gente não tem uma noção do que de fato é ser obeso e o que isso ocasiona, né? Às vezes as pessoas acham que é só uma questão mais estética do que de saúde. Como que você lida com isso? Há uma grande discussão se existe pessoas com obesidade saudáveis, né? O obeso saudável. E como eu acabei de falar, é um fator de risco para doença renal crônica e doenças cardiovasculares. A gente tem aqui no Brasil mais de metade da população, cerca de 60% da população acima do peso, que que eles chamam no sobrepeso. Aqui, o sobrepeso, eu vou falar um pouquinho de IMC, como a gente classifica de forma populacional. Por favor. Um peso
que é normal, a gente faz uma continha para determinar o peso normal, altura, quer dizer, peso sobre altura ao quadrado. Isso é o IMC, o índice de massa corpórea. Índice de massa corpórea entre 18,5 até 25 é um peso considerado normal. Se a gente for entrar mais, tem um falso magro, que tem mais gordura corporal, mas aqui, para termos populacionais, o IMC serve. Acima de 25, menor que 30, a gente entra na área do sobrepeso, que é onde mais de 60% da população brasileira está no momento, de acordo com um levantamento que é o Vigitel, que é um inquérito por ligação telefônica. De 30, de IMC, a partir de 30 e menor que 35 é obesidade grau 1. De 35, menor que 40, grau 2, e acima de 40, grau 3, que é uma obesidade grave. Então, os 60% está nessa faixa acima dos 25 e 20%, aproximadamente 20%, está acima do IMC 30. Então, é muita gente. Mais da metade da população é realmente muita gente. E aí, assim, você falou o que está acontecendo para todo mundo entra um pouquinho, acho que, das mudanças que a gente passou nas últimas décadas, né, de diminuir a atividade física, de comer mais processado, de se exercitar menos. Tem todos esses fatores ambientais, né, que eu acho que predispõem para esse crescimento da obesidade, e é muito complexo o tratamento. Passa por uma responsabilidade do paciente, como a gente estava conversando aqui um pouquinho antes, de priorizar na medida do possível a questão não medicamentosa, dos hábitos alimentares, da atividade física, mas acho que passa também um pouco questões mais amplas que são governamentais, né? No sentido de acesso a alimento de boa qualidade com um preço baixo, um preço justo. É um tema muito complexo. Então, eu acho que a responsabilidade da obesidade é individual e coletiva e abrange também esferas governamentais, diria. Com certeza. A gente não pode deixar de olhar para alguns problemas que são latentes, né? De fato, tem a questão individual, mas também tem a questão do acesso, né? A questão do acesso a uma boa alimentação, de qualidade. Não é todo mundo que tem acesso a produtos orgânicos, que tem condições de plantar na hortinha de casa. Enfim, e geralmente esses produtos são muito mais caros. Também não é só sobre ser orgânico, às vezes é mais barato você comprar um chips e um suquinho industrializado do que você conseguir fazer o suco na sua casa por questão de tempo, por questão de dinheiro. Então, essa é uma questão de fato que a gente não pode deixar de olhar. Mas a minha pergunta, ela era mais sobre a própria pessoa mesmo, se olhar e não reconhecer o problema. Aquela questão de, eu realmente eu tô um pouquinho acima do peso, mas eu não vejo problema nisso. Tô bem do jeito que eu tô. Aí a gente esclarece o paciente, né? O paciente chegou na consulta, às vezes ele vem com uma questão não relacionada ao peso. Ou até não vem com diabetes, mas vem com um nódulo de tireoide. A chance de entrar na endocrinologia, a chance é bem maior, que seja bem mais de 50% das pessoas, né? Mas de forma aleatória, você vai ter uma chance grande do paciente de qualquer especialidade entrar no consultório e estar acima do peso. A gente pode abordar essa questão com muito respeito, porque hoje em dia tem essa questão de não tentar estigmatizar a pessoa com obesidade, né? Aí entra pela gordofobia e tudo mais, mas tratar com respeito a pessoa que está entrando lá. Se ela reconhece que, sim, precisa melhorar, a gente dá as orientações. Se ela acha que não está tudo bem, a gente também tenta falar, né? Olha, eu acho que
Se você melhorar o peso, você pode melhorar, melhorar a sua pressão, se ele for hipertenso, melhorar o seu diabetes. Assim, a gente não pode também é, dizer que está tudo bem, porque não está mesmo, que a gente sabe que a obesidade é um fator de risco para todas essas doenças crônicas e que encurtam o tempo de vida da pessoa, né? Então, a gente tem que tratar com respeito, no sentido do paciente não se sentir invadido, de achar, ele acha que todos os meus problemas vão se resolver com perdendo peso. Mas também não deixar esse assunto de lado, não romantizar a obesidade. É importante, né, a gente pensar que também, às vezes, a pessoa pode não estar sentindo nada, né? Achar que a saúde tá boa, tá tudo bem nos exames, mas também que ela não está evitando riscos, né? Que ela tá sofrendo um risco, certo? Porque tem gente que gosta de um check-up, no sentido de, os meus exames estão bons, mas eu tô, quer dizer, o colesterol, a glicemia tá boa e tudo mais, e eles descansam naqueles Números. resultados, naqueles números, mas a gente sabe que os hábitos são muito importantes, né? Então, não é à toa que muitas vezes a gente vê pessoas sem fatores de risco claros que têm algum evento, tem algum infarto. E eu vejo que as pessoas hoje em dia elas estão tendo uns hábitos muito ruins. Tem alguns que às vezes não têm domínio sobre o tempo dele. Precisa trabalhar para pagar conta, né? Então, o que é que faz, né? Aí tem estratégias, mas que estão acima do peso, mas está tudo bem nos exames, acha que não precisa fazer exercício físico. E a gente sabe o bem do exercício físico para a cabeça, para o corpo, e a musculação, por exemplo, fundamental para quando essa pessoa envelhecer, ela ter mais autonomia, alimentação para, enfim, nutrir bem a pessoa. Às vezes a gente tem pessoas que estão acima do peso e estão desnutridas, estão com excesso de gordura e estão com, se a gente for esmiuçar, né, com anemia. Mas, assim, é, o bem-estar da pessoa não é só a parte dos exames, né? Não é a parte orgânica, porque é muito, muito frequente no consultório o paciente eu estou me sentindo muito mal, a gente vai ver os exames estão todos normais. E às vezes são coisas que não aparecem no exame, por exemplo, na obesidade tem uma grande chance da pessoa ter uma apneia do sono. E a apneia do sono, aí você tem que saber na história dele. Como é que é? Você dorme bem? Durmo bem, mas acordo cansado. Você ronca. E a conversa vem muito antes dos exames. E hoje em dia eu vejo que os exames estão vindo antes da conversa. Até tem clínicas que mandam os exames, a lista de exames antes do paciente passar em consulta. E a gente pega tanto detalhe assim na conversa, às vezes a pessoa trabalha 12 horas por dia, dorme 5 horas e não se exercita. E está justificado o cansaço dela, né? Então, estar tudo bem na parte orgânica não quer dizer que o paciente está bem, porque tem uns diagnósticos que a gente não pega nos exames de rotina. É importante a gente falar sobre isso, porque às vezes é isso, né? A pessoa olha os exames e fala, tá tudo bem, até ano que vem, não vou me preocupar com nada disso agora. É claro que a gente considera aqui todas as questões sociais que essa pessoa tem, né? A gente tá falando de ter uma boa alimentação e bons hábitos na medida do possível para aquela pessoa, né? Para que a prevenção seja feita da melhor maneira e da maneira que ela consiga fazer. Mas também a gente vai falar aqui do melhor que pode ser feito, né? O melhor que pode ser feito. Não precisa. Tem um guia que eu gosto muito, que é do NUPENS, que é um Núcleo de Pesquisa e Nutrição da USP. É o guia da alimentação da população brasileira, que ele é muito bem ilustrado e fala assim, eu tomo como base até, né, nas publicações que eu faço no blog e tudo mais, que não precisa ser
que não precisa ser integral, orgânico, aquilo, quer dizer, se for uma coisa menos agrotóxico, ótimo, né? Mas não precisa ser sofisticada, era esse ponto que eu queria chegar. Não precisa ter quinoa, né? Não precisa ter alimentos que não fazem parte do padrão brasileiro. Pode ser um arroz, um feijão, uma salada, uma proteína. E a gente está perdendo muito essa questão do arroz, do feijão, da culinária brasileira, e entram coisas até de fora, mas que encarecem e dificultam. Mas muita gente pensa assim, ah, não, uma alimentação boa é uma alimentação sofisticada. Não, uma alimentação boa é uma alimentação mais in natura possível, quer dizer, mais dos alimentos não processados ou minimamente processados e evitar os industrializados. Então, eu recomendo a leitura desse guia, que é muito legal e dá assim, um panorama do quanto o Brasil é rico em alimentos e que a gente consegue tudo aqui. Ah, uma pessoa de baixa renda, o que é que faz? Existe nas periferias os desertos alimentares, são esses locais que a gente encontra uma lojinha que vende um suquinho e um salgadinho, mas é muito difícil encontrar um hortifruti, né? Como fazer isso? Às vezes eu falo para o paciente, olha, tenta ir na feira, mas não precisa comprar, sei lá, compra fruta da estação, da época, né? Às vezes tenta ir no horário onde você consegue pegar alguma coisa mais barata, mas não deixa de fazer isso, né? Se você não tem tempo para ir numa academia, tem que pegar transporte público, tenta caminhar um pouquinho mais, enfrentar uma escada rolante. Dentro do dia daquela pessoa de mais baixa renda, tem umas coisas que é possível fazer, né? E daquelas pessoas que têm essa condição financeira melhor, às vezes eu vejo que é um pouco de disponibilidade de tempo e também passa por isso, né? Às vezes ela pensa que uma alimentação boa é uma alimentação muito rebuscada, que tira muito alimento. Não, é o básico. O básico que funciona, né, doutora? Como dizem muito aí. E pensando nessa questão da alimentação, e as crianças, né? Como que você tem reparado o contato das crianças com o alimento hoje em dia? Porque com algumas crianças que eu tenho contato, eu vejo muito essa questão de o doce, a bolacha, a gominha, enfim, é muito difícil a fruta, o suco, o arroz, o feijão, né? Eu vejo muito que algumas coisas são a falta de tempo mesmo, mas as outras coisas é porque parece que a gominha ela é tão atrativa, a bolacha é tão atrativa, o suco é tão... O suquinho de caixinha é tão atrativo, como é que eu vou explicar pra ela que a maçã também é atrativa, sabe? Também é gostosa. A questão das crianças, eu não atendo crianças no dia a dia, mas enfim, eu tenho uma filha e ela foi criança, hoje era adolescente, eu, enfim, convivo com crianças também. Às vezes os pacientes vão para o consultório e levam as crianças, e o que eu vejo, né, o alimento ultraprocessado, ele ganhou muito espaço, não é à toa. Primeiro, existem aditivos que tornam ele muito palatável. Eles têm um super sabor, aquela coisa que, né, explode na boca. Tem uma questão de ser de fácil acesso. Em qualquer esquina você encontra. Eles são baratos, de fácil acesso, são altamente palatáveis. E por isso que tem criança, né, que não reconhece mais não sabe o que é uma berinjela, não sabe o que é um abacate, porque nunca viu aquilo na vida. Acho que passa um pouco por essas questões mais macro, né, que eu falo sempre, de disponibilizar, de ter disponibilidade de alimentos in natura. Mas passa também por uma cultura dos pais, né? O que os pais conseguem, ou o que os pais valorizam na alimentação das crianças. E isso inclui alimentação, inclui também diminuir tempo de tela, inclui também ter atividades ao ar livre,
inclui muita coisa, assim, eu como mãe eu sei que é difícil, assim, tirar a tela, mas limitar o tempo de tela, ter mais disponibilidade de alimentos in natura, mas isso vai depender também muito dos pais, eu acho. E não é à toa que o sucesso do tratamento da criança com obesidade depende também se os pais estão junto no tratamento. Então, muitas vezes, a criança vai, pesa a criança e pesa os pais. Porque não adianta falar, ele não pode comer isso, isso e isso, mas em casa só tem alimento ultraprocessado, industrializado. Aí não adianta. É legal essa perspectiva de que pesa a criança, pesa os pais Sim, também. Tem que entrar na onda, né? No tratamento, todo mundo junto. sim. Porque de fato, é uma questão de hábito, né? Muito interessante. Doutora, e nessa questão dos pacientes com a doença renal? O paciente, ele é obeso e aí ele chegou, infelizmente, na doença renal. A partir daí, existe como reverter, pelo menos, a doença renal? A gente sabe que não, a não ser que seja um Uhum. transplante ou coisa assim. Mas a obesidade? Fica um pouco mais complexo porque muitas medicações elas têm limitação de uso nesses pacientes com doença renal crônica. A maioria ou não é aprovada porque não foi estudada, né? Quando uma medicação está sendo desenvolvida. Tem um grupo que é selecionado para o estudo. E muitos excluem, por exemplo, pacientes com doença renal terminal. Então, a gente não pode usar. Em bula vai dizer que está proibido. Tem outros que, assim, a gente assim, pensa, tem algumas medicações, por exemplo, a sibutramina, que aumenta a pressão, que pioram, podem piorar os fatores de risco, mas a maioria a gente não consegue usar, pode até usar conversando com o nefrologista, e aí vai sobrar realmente as terapias não medicamentosas, tratamentos não medicamentosos, que aí vai passar por dieta e por atividade física que o paciente conseguir fazer, né? Mas, como a obesidade tem essas limitações no paciente renal, né? Limitações nutricionais, e na obesidade vai também incluir uma questão em relação ao déficit calórico, que a gente chama assim, o quanto de caloria ele gasta, o quanto de caloria ele consome. Paciente que não tem doença renal, é mais fácil que a gente consegue fazer esse tratamento com a ajuda das medicações, e o endocrinologista atua nesse ponto, né? Mas no doente renal é possível, sim, com grande esforço, mas é possível. Com grande esforço. É. É, e você mencionou sobre os medicamentos, né? Qual é o ponto que você enxerga de falar, não, esse caso de obesidade é necessário tratar com medicação? Porque geralmente, me corrija se eu estiver errada, mas Uhum. geralmente é a questão de hábitos alimentares, exercício e tal, ou não? Quando vai pro Uhum. endócrino já entra numa questão mais medicamentosa. As indicações para tratamento medicamentoso é sobrepeso com alguma complicação, né? Em ser acima de 27, com alguma complicação, a paciente tem diabetes, por exemplo, ou obesidade com IMC acima de 30, em pessoas cujo tratamento com dieta e atividade física falharam. Então, os pacientes às vezes chegam e falam assim: olha, faço tudo certinho, na alimentação, estou fazendo atividade física, não estou conseguindo emagrecer. A gente pensa e a gente faz uma avaliação metabólica, vê os hormônios, embora os hormônios não são culpados na maioria dos casos, os hormônios estão normais. E nesse paciente que não está conseguindo emagrecer, a gente oferece uma medicação que o paciente, assim, não tenha contraindicação. Então, seria o caso, paciente que tem obesidade ou sobrepeso com fator de risco e que falhou nessa parte.
Muitos pacientes já chegam no endócrino querendo usar medicação. Esperando por isso. Esperando que a gente passe. Tem outros que não. Assim, eles vêm para tentar descobrir o motivo pelo qual eles estão acima do peso. E a gente aprofunda a investigação da parte hormonal. Em geral, na maioria das vezes a gente não encontra nada. Às vezes encontra algum problema de tireoide, mas o hipotireoidismo como causa de obesidade é raríssimo. E se for, não ganha-se poucos quilos, menos de 5 quilos, né? 10, 20 e tudo mais. Mas hoje em dia a medicação está sendo muito usada, inclusive sem prescrição médica, né? Aqui eu não vou falar de uma medicação. Isso é um problema, né? Nome comercial, mas tem as canetinhas, vai vir outra medicação muito mais potente que emagrece o paciente até chegando a 20%. Então, tem vários perfis. Tem paciente que realmente fez tudo e não conseguiu, a gente oferece medicação, e essa medicação, geralmente, a gente vai tratar de forma crônica, que a obesidade é uma doença crônica, e tem aqueles que, não, assim, vou tentar dieta, atividade física, vem mais para uma avaliação e uma orientação. É uma pergunta que vai parecer estranha, mas da onde vem a obesidade? Porque, assim, algumas pessoas é uma questão de hábito, mas ela é uma doença crônica. Se ela é uma questão de hábito, eu mudo os hábitos, eu não deixo de ser obeso. Como é que é? Como é que funciona isso? E por que, por exemplo, às vezes filhos de pais obesos são obesos também? É uma questão de só ter repassado hábitos ou existem outras questões que influenciam essa condição? Não, sem dúvida tem a questão genética, né? Tem famílias em que as pessoas são mais obesas, tem mais obesidade e geneticamente elas têm genes que desfavorecem, deixam o metabolismo delas mais lento em comparação com a população geral. Então a gente sempre pergunta, né? O paciente chegou, de quando foi que ele começou a ganhar peso, se é de infância, adolescência, se teve algum fator que piorou. Às vezes, a pessoa casou, a mulher entrou na menopausa. E depois pergunta da família. Certamente tem essa questão genética, que para essa pessoa que tem uma predisposição genética, a gente vai ter que pensar numa medicação realmente, e ela, infelizmente, acho que vai ter que fazer um esforço bem maior do que aquela pessoa que não tem uma genética, mais para magro, né? Tem gente que é magro constitucionalmente, até vem no endocrinologista querendo ganhar um pouquinho de corpo. Aí pergunta, como era seu pai? Igualzinho a mim, né? Sempre foi magrinho e tudo mais. A genética está incluída nisso também. Tem o ambiente e tem a genética. Entendi. Então, são vários fatores, né? E às vezes pode acontecer da pessoa ser uma pessoa que come bem, que se exercita e mesmo assim ir perdendo aí para a questão da obesidade. Sim, para aquela pessoa que tem a genética desfavorável, vamos dizer assim, a gente, quer dizer, ela vai acumulando calorias, mesmo que ela coma muito pouco, proporcionalmente para ela é em excesso. Pode ser que ela não esteja gastando, então a gente tem que tentar melhorar o metabolismo na medida do possível. Isso é possível com atividade física aeróbica e musculação. O músculo é um tecido que é metabolicamente muito ativo, ele gasta caloria. Uma pessoa musculosa ou que tenha mais músculo, ela gasta mais caloria do que aquela que tem menos músculo, né? Então é fundamental associar aeróbico, que vai gastar calorias, com musculação, que vai aumentar o metabolismo basal dela, e ajustar a alimentação para aquela pessoa. Às vezes, assim, a pessoa acha que está comendo pouco, mas tem umas calorias escondidas, vamos dizer assim. Ela faz trocas, não, mas eu não tomo refrigerante, mas toma um suco ou um néctar, né, que é açúcar puro, tem 10% de suco.
As bebidas adoçadas, a gente sempre pergunta. Então, o recordatório alimentar, o questionamento alimentar que pode ser feito por uma nutricionista, trabalha muito em conjunto com um endocrinologista, pode ver algumas coisas que o paciente acha que está tudo bem, que fez trocas saudáveis, mas no final do dia não foi bem assim. Perfeito, doutora. O papo tá muito bom, mas a gente vai encerrar esse episódio por aqui. Quero saber se você tem algum recado para deixar para quem está nos ouvindo e se sim, é o momento. Bom, eu queria falar que a obesidade é um problema de todos e que os médicos, os endocrinologistas, estamos aqui para ajudar vocês a tratar essa doença crônica tão difícil, tão limitante, mas que hoje em dia a gente tem muitas possibilidades e espero que, enfim, não só individualmente, mas toda a população melhore nesse ponto para que a gente não tenha tantas doenças crônicas como a gente tem hoje em dia. Com certeza, doutora. Muito obrigada pela sua presença, pelo seu tempo. Eu também quero agradecer você aí do outro lado pela escuta e lembrar que os pontos que a gente está trazendo aqui, eles nada têm a ver com questões estéticas. Nós estamos falando sobre questões de saúde e sobre doenças crônicas que a obesidade, enquanto uma doença, pode vir a causar. Então, lembrar vocês de se cuidarem e de, se acharem que tem alguma coisa errada, procurar um profissional adequado para te ajudar, tá bom? Espero vocês no próximo episódio e não deixem de conversar com a gente pelas redes sociais da Nefrostar, @Nefrostar. Beijo, tchau, tchau!